amigos, tudo bom? De volta para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, agradecidos por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez estudando, lembrando sempre da importância de fazer a leitura de harmonização e a prece para que possamos estar com as melhores vibrações, recebendo os esclarecimentos e as intuições necessárias. Então, dando continuidade ao nosso estudo, vamos para o item 10, que fala de Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do espiritismo. O item 10 vai falar de algo similar ao que falamos no vídeo passado, do item 9, aquela questão de como enxergamos a vida após a morte, que a vida continua e de que temos que cuidar da nossa alma, o que vamos agregar à nossa alma para que possamos ter não só um bom desencarne, um bom passamento, como Kardec nos fala, no céu e inferno, mas também uma boa vida enquanto estivermos no plano espiritual. Então agora ele vai falar dessas impressões que ficam na alma, que é também o que ele fala no céu e inferno, nessa parte do passamento, porque ele vai falar do perispírito, ele vai falar dessas marcas que ficam no perispírito, que é o que faz com que nós sintamos ainda essas sensações do corpo encarnado, como eu falei no vídeo passado. Eu vou falar de algumas sensações que são mais fáceis de entender, como fome, frio, calor, sede, dor. É muito comum o relato de espíritos desencarnados que após o seu desencarne ainda continuam sentindo as dores de que passaram no momento ali da morte, né? Às vezes foi um atropelamento, às vezes foi um acidente, foi algo que causou alguma dor e às vezes no braço, na perna, na barriga, na cabeça, enfim, não importa. A pessoa continua sentindo aquela mesma dor sem ter mais a vida, sem ter a vida do corpo físico, sem ter mais a vida material. E é interessante porque essas impressões do perispírito, elas não são só relacionadas a sensações como dor, fome, frio, mas também são relacionadas a certos sentimentos de simpatia e antipatia que temos por outras pessoas. Então é daí que vem aquela expressão, o meu santo não bate com o da outra pessoa, ou nossa, eu te conheci, parece que a gente já se conhece há anos, ou não fui com a cara daquela pessoa. Aí a outra fala, mas você nem conhece ela. Mas olha, não sei, eu chego perto da pessoa, eu tenho alguma coisa, não sei o que acontece. Não sei se acontece com vocês aí, mas deve acontecer alguma coisa parecida, porque eu já ouvi muita gente comentar sobre isso e é natural, porque somos espíritos eternos, como eu sempre falo aqui, ainda vou falar muito sobre isso, e estamos sempre em contato com diversos espíritos, muitos que temos afinidade, porque provavelmente já tivemos afinidade nas vidas passadas, e muitos que não temos afinidade e que muitas vezes são colocados na nossa existência ali por uma questão de um resgate, para que nós possamos aprender a lidar de uma forma melhor com alguma coisa que pedimos. Preciso ter mais paciência, preciso ter mais tolerância, preciso ter mais liderança, alguma coisa que desejamos melhorar. Então, as situações e as pessoas são colocadas na nossa existência para que possamos praticar e exercitar essa coisa que tanto pedimos. A gente não lembra, mas a gente pediu isso na esfera espiritual para que pudéssemos praticar e assim conseguir a nossa evolução. Então ele fala aqui dessas marcas que são deixadas no perispírito, mas quando é um trecho relacionado a Sócrates e Platão, ele fala de uma forma diferente. Então vamos ver aqui. O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Reparem que ele usa a palavra crimes, mas
depois de estudarmos o espiritismo, vamos vendo que essa palavra crimes, ela pode ser expandida para todas as irregularidades, para todas as coisas divergentes dos ensinamentos de Jesus. Todas essas coisas que vão trazendo prejuízos para a nossa encarnação e para a encarnação alheia e para o mundo de um modo geral. Então ele continua: vês, Cállicles, que nem tu, nem Pólux, nem Górgias podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. E aqui ele menciona personagens desse diálogo de Platão. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar não de parecer, mas de ser homem de bem. E é interessante porque quando ele fala que devemos cuidar de ser homem de bem, e não apenas de parecer. O que é difícil na nossa evolução, é difícil às vezes para o nosso momento atual, nosso momento evolutivo atual, porque ainda somos muito presos à aparência, ainda somos muito apegados ao que vão pensar do que somos, do que fazemos. Então, muitas vezes escorregamos nessas atitudes de mais mostrar que somos bons do que propriamente sermos bons. Ainda praticamos a caridade porque entendemos que é o certo, mas não com aquele sentimento genuíno da caridade, o que é normal do nosso processo. É por isso que estamos aqui para aprender. E ele já fala disso, ele reconhece a importância de que temos que ser bons de verdade e não apenas parecer. Parecer bom não é suficiente. E aí vem a fala de Kardec. Depara-se-nos aqui outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência, o de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na terra. Não é inteiramente cristã esta máxima, mas vale receber do que cometer uma injustiça? O mesmo pensamento exprimiu Jesus, usando desta figura: se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. E aí ele faz então menção aqui ao capítulo 12 do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que não só Kardec colocou aqui, recomendando a leitura, e eu vou recomendar também que vocês leiam para ter esse entendimento melhor desse trechinho. É uma frase, digamos assim, que causa muita polêmica, né? E causa muitas discussões, falando: se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Então tem gente que entende muito isso assim: mas então eu vou ser trouxa? Então eu vou deixar as pessoas me baterem, me ofenderem e eu não vou fazer nada? E lá no próprio Evangelho, aqui no próprio Evangelho, no capítulo 12, ele vai falar que depende de quem está ouvindo isso. Um homem que já tem o entendimento, um ser humano que já tem o entendimento da humildade, ele vai entender essa frase como: retribua o mal com o bem. Então, se alguém lhe fizer uma ofensa, tente ver a melhor maneira de lidar com essa situação. Não tem a ver muitas vezes com não ter uma atitude, não tem a ver com ser trouxa, não tem a ver com ser covarde, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com você não pensar numa atitude pior do que aquela que te fizeram. Ah, fulano fez isso pra mim, então agora ele vai ver só. Eu vou fazer uma coisa bem pior para ele se arrepender do que ele fez. Eu vou me vingar, que é a coisa da vingança que muita gente pensa ainda hoje em dia, porque a pessoa, ela tem um orgulho ferido, então ela não quer sair por baixo. Se ela foi ofendida, e principalmente quando é na frente de outras pessoas, aí é pior, né? Quem gosta disso? Quem se sente à vontade com isso? Então é esse o nosso aprendizado, é na hora que recebermos uma ofensa, na hora que recebermos uma humilhação, uma agressão, como vamos lidar com isso? Jesus nos propõe essa reflexão, que possamos lidar com o bem, que possamos devolver o mal com o bem. E é isso que ele quer dizer quando ele fala: se alguém bater-lhe numa face, ofereça-lhe a outra. E é isso que Sócrates e Platão, eles comentam, é comentado
nesse trecho que faz referência a Sócrates e Platão, quando ele fala: mais vale receber do que cometer uma injustiça. Porque quando você recebe uma injustiça, não é que seja bom, mas primeiro, não foi você que fez a injustiça, e segundo, você está tendo a oportunidade de ter um aprendizado ali. Então é melhor você receber, ao contrário do que possa parecer, do que você fazer, praticar uma injustiça. É melhor você ser humilhado e receber uma agressão do que ser você a humilhar e você a agredir. Então, pessoal, é um tema, principalmente esse tema do finalzinho que a gente falou, ele merece realmente muita reflexão, ele merece que a gente pare, que a gente pense, porque talvez seja o tema que a gente tem mais oportunidades durante o nosso dia. Quantas vezes durante o nosso dia não temos um entendimento, um desentendimento com o nosso chefe, com o nosso colega de trabalho, com o nosso marido, esposa, filho, amigo, uma pessoa na rua, no mercado, sei lá, em qualquer lugar, alguém no trânsito, né? Você tá dirigindo, alguém te abre a janela e te fala um desaforo. Qual é o estímulo? Dá um desaforo de volta, e um desaforo à altura ou pior do que aquele, porque, como eu falei, a gente quer ficar por cima, a gente quer sair por cima. Então, são chances que temos de evoluir, são chances que temos de aprender, e temos que pegar essas coisas do dia a dia. Esse é o, como eu falei, é o tempo todo está acontecendo. Até com essa coisa de redes sociais, tem ofensas pelas redes sociais, acho até que o pessoal aproveita que está escrevendo e que não tá frente a frente, aí aproveita mesmo para ofender, para humilhar. Como é que podemos lidar com o bem nessa situação? É essa reflexão que eu deixo baseada no nosso estudo de hoje. Como é que a partir de agora, desse estudo, dessa leitura, você pode mudar? Você pode fazer melhor? Como que você pode, a partir de agora, devolver o mal com o bem? Pensa nisso que eu vou pensar aqui também. Até o próximo estudo. Tchau!